Olá, como foi seu dia hoje? Hoje vamos para mais uma lição da série Famílias da Bíblia, em que nós analisamos de forma sistêmica alguns acontecimentos com famílias da Bíblia. E aqui no capítulo 4 de Gênesis, a partir do verso 1, nós vemos que Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. E aqui diz o seguinte: chamado Abel foi o segundo filho. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Porque anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando dessa terra, terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Então, aqui a gente vê uma situação que é uma história muito conhecida. Caim matou Abel. Caim matou o irmão por inveja, porque Deus tinha gostado mais da oferta de Abel, mas não só da oferta de Abel, que diz que Deus se agradou com Abel e com a sua oferta. Significa que Abel era alguém que estava agradando a Deus com o seu comportamento. Antes mesmo de ofertar qualquer coisa a Deus, ele estava agradando a Deus com o seu jeito de ser. E o que Abel entregou para Deus? Entregou o primeiro cordeirinho, ou seja, as primícias do que ele recebeu. O primeiro cordeirinho que nasceu, o primogênito, e ainda entregou a melhor parte da carne, escolheu a melhor parte para entregar. Já Caim, o que ele fez? Ele fez uma oferta. Ele não deu os melhores produtos da terra dele, nem os primeiros. Ele só pegou alguns produtos da terra ali e ofereceu a Deus. Ou seja, ele pegou alguma coisa que ele tinha e entregou a Deus. Ele não escolheu o melhor. E porque Deus quer só o melhor? Não, deu para entender ali. Deus não se agradou de Caim. E Deus explicou para Caim: você sabe que o que você fez está errado. Deus mesmo disse: porque anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas agiu mal. Então, Caim tinha feito alguma coisa de errado. Ele sabia que ele não estava legal com Deus. Ele já estava com algum pensamento ruim e Deus conhecia os pensamentos dele. Por isso que Deus recusou a oferta dele, porque já estava acontecendo alguma coisa ali. Deus já sabia que ele não estava com uma boa intenção. E aí Deus já sabia também que ele já estava pensando em matar o irmão, porque Deus diz: o pecado está batendo na sua porta, mas você tem que dominá-lo. Você precisa vencê-lo. Só que o que acontece? Ele não domina, né? Ele se deixa vencer pelo pecado e ele mata o irmão. E aí nós vemos uma questão sistêmica muito forte. Ele excluiu o irmão do sistema familiar, ele excluiu pela morte, realmente matou.
O irmão matou Abel. Mas o que acontece? Ele ter matado Abel fez ele se livrar do problema, né? Da sensação ruim que ele tinha de não ser o preferido? Não. Porque o próprio Deus disse que o sangue de Abel clamava, né? E a questão é que nas famílias, agora trazendo uma aplicação prática, isso acontece. E esse é um dos princípios, uma das leis sistêmicas, que é a lei do pertencimento. Todos em uma família precisam pertencer, precisam ter lugar. Quando uma pessoa é excluída da família, ela clama, aquele lugar dela clama. E não é nada de espiritual, não. É prático. Veja, por exemplo, uma família que tem, por exemplo, tem um tio que era alcoólatra e as pessoas excluem ele, né? Não convidam para os eventos porque fica muito chato chamar ele, né? Alguma coisa assim. Ou que teve um filho bastardo e ficou, né? Ninguém fala daquilo, ficou como um assunto escondido. Em algum momento isso vem à tona, em algum momento isso machuca as pessoas das outras gerações. Em algum momento alguém de uma nova geração vai querer honrar aquele que foi excluído e vai fazer algo de errado, vai se auto-excluir. Tem pessoas que tomam as dores daqueles que foram excluídos. Isso é normal, porque ninguém deve ser excluído de uma família, por mais problemático que a pessoa seja. Ninguém deve ser esquecido em uma família. Um bebê que foi um aborto natural ou um aborto provocado não pode ser excluído, não pode ser esquecido. A memória dessa pessoa precisa ser lembrada na família de um jeito doce, de um jeito correto e cristão. Porque quando se tenta esconder a história de alguém da família, excluir essa pessoa da história, não se fala dela, ou esconde alguma questão da vida dessa pessoa, então as outras gerações sofrem. É como se realmente o sangue dela clamasse, como se essa pessoa clamasse, porque afeta as outras gerações. Esse espaço que ficou vazio afeta as outras pessoas da família. Essa falta de informação machuca. E todos, por mais que não saibam, sentem que há algo de errado, que há algo que não foi bem resolvido entre algum familiar ali do passado e que isso afeta a família hoje. Então, todas as questões familiares nunca se enterram. Não adiantou Caim enterrar Abel. Não adianta tentar enterrar alguma história da família. Essa história vai vir à tona. Mesmo que ninguém saiba, essa história vai causar problemas futuros, porque foi alguém que foi enterrado e ninguém pode ser enterrado. Nenhuma história pode ser esquecida, ninguém pode ser excluído do sistema familiar. Isso é muito importante e isso que eu falo é realmente terapêutico. Sim, muitas pessoas têm problemas na sua vida porque tem questões que elas não sabem de antepassados, de familiares do passado. Há muitas pessoas que têm problemas hoje justamente porque a mãe teve um aborto e não contou para ninguém, ou porque essa pessoa nasceu depois de um aborto. Então, há consequências na sua vida porque aquela memória, aquela pessoa ali, né, aquele feto não foi incluído na história da família, não foi tratado como deveria, não teve o seu lugar. Então isso é muito importante de ser considerado. Eu convido você a fazer uma oração em relação a isso agora. Feche seus olhos, respire profundamente. Repita comigo: Senhor Deus, ajuda-nos, Pai, a incluir todas as pessoas da nossa família. Que ninguém, que nenhuma memória de nenhum parente, de nenhum antepassado, de nenhuma pessoa venha a ser enterrado, que nenhuma história fique escondida só por causa de vergonha ou de outros sentimentos, de raiva, de mágoas que pessoas tiveram, porque todos precisam ser honrados e ter seu lugar na família. Eu creio nisso e acredito que a família foi algo que o Senhor criou como algo sagrado, e que todos precisam ser honrados, mesmo aqueles que talvez não são tão queridos, mesmo aqueles que
magoaram alguém. Todos precisam ser honrados, ter suas histórias lembradas, ser conhecidos pelas próximas gerações. E eu peço que a tua restauração esteja sobre as famílias, sobre todas as marcas, as mágoas, os sentimentos que cada familiar carrega. Que haja cura do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.